Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos mais uma aula na qual trataremos sobre o sexto e o nono mandamento da lei de Deus. Aproveitamos inicialmente para pedir a cada um de vocês que estão nos assistindo agora para se inscreverem no nosso canal, curtirem, comentarem e compartilhar esse vídeo com os amigos, pois assim atingiremos com boa doutrina, boa formação, o maior número de pessoas possível. Voltando para o tema que vamos tratar na aula de hoje, a saber, o sexto e o nono mandamento, que hoje serão agrupados justamente pela afinidade que têm entre si. Começamos falando que há muitas maneiras errôneas, inclusive, né, de abordar o tema do sexo, da castidade. As duas bastante comuns, poderíamos dizer que são, em primeiro lugar, o pensamento hedonista moderno, que leva as pessoas a buscarem ou fazerem como finalidade, fazerem da finalidade de sua vida a busca apenas por aquilo que é prazeroso. A busca do prazer acima de tudo. A finalidade para essas pessoas dos órgãos genitais é a sua satisfação pessoal e a sua gratificação física, e nada mais. Essa atitude é, por exemplo, a do solteiro farrista, a da solteira fácil, que tem ligações amorosas, mas jamais amor, que trocam de namorados ou de parceiros sexuais como se troca de roupa. É também uma atitude que se encontra com frequência entre os divorciados, separados, que sempre em busca de novos mundos de prazer a conquistar. Uma outra atitude errônea, que é diametralmente oposta a essa, é daquelas pessoas que pensam que tudo o que é sexual é baixo, é feio e, por isso, um mal necessário que manchou a natureza humana. Sabe, é claro, que a faculdade de procriar deve ser usada para perpetuar a humanidade, mas para ele, a união física entre marido e mulher continua sendo sempre algo sujo, algo que mesmo em pensamento pode ser mal tolerado. Esta infeliz atitude mental é adquirida geralmente na infância por uma educação errada dos pais e dos mestres. Na sua ânsia por formá-los na pureza, por reforçar o valor positivo da pureza, os adultos incutem nas crianças a ideia de que as partes íntimas do corpo são, em essência, más e vergonhosas, em vez de ensinar-lhes que são dons de Deus, dons que elas devem apreciar e reverenciar. A criança adquire, assim, uma noção turva de que o sexo é algo que as pessoas bem educadas jamais mencionam, nem sequer em casa e aos próprios pais. Esta ideia errada sobre o sexo, como é de se supor, é a grande responsável por derrubar e fadar ao fracasso inúmeros matrimônios cristãos. O certo é que o poder de procriar é um dom maravilhoso com que Deus dotou a humanidade. Poderia tê-lo por ser onipotente, formado a humanidade em si por seres assexuados, dando origem a cada corpo, como ele faz com cada alma, ele mesmo, por um ato direto da sua vontade. Em vez disso, em sua bondade, ele se dignou fazer
com que a humanidade, o homem e a mulher, participassem desse ato criador, dessa faculdade que é eminentemente divina, Deus compartilhou com os homens, para que pudessem existir as belas instituições do matrimônio e da paternidade, para que através da paternidade humana pudéssemos compreender melhor a paternidade divina, a justiça e a sua providência. Também, através da maternidade humana, pudéssemos, cada um de nós, compreender melhor a ternura maternal com a qual Deus, na sua misericórdia e compaixão, se dirige e se relaciona conosco. Desse modo, ele preparava também o caminho para a santa maternidade de Maria e para que, no futuro, entendêssemos melhor a união entre Cristo e o seu corpo místico, que é a Igreja, sempre usando essa imagem matrimonial de união íntima e fecunda. E é interessante percebermos que nessa união profunda entre o homem e a mulher, da qual eles participam desse ato criador divino, Deus encontra-se no vértice, como poderíamos bem chamar de uma trindade criadora terrena. Através do ato conjugal do homem e da mulher, forma-se o corpo. E Deus, que está no vértice dessa relação, no momento da concepção de um novo ser, de uma nova vida, infunde naquele embrião já a alma. Deus quis que o homem e a mulher participassem com ele da obra da criação, que não é apenas exercida pelo homem e pela mulher e Deus a acompanha à distância. Não, Deus participa ativa e efetivamente dessa criação constante, pois o homem e a mulher, através da sua faculdade sexual, criam, geram ali uma nova vida, um novo corpo. E Deus, naquele mesmo instante, cria uma nova alma para aquele corpo imediatamente criado. E aqui nós percebemos que o sexo é obra de Deus e, por natureza, é bom, santo, sagrado. O sexo torna-se mau e turvo somente quando é arrancado o marco divino da paternidade potencial e do matrimônio. O mal provém justamente dessa vontade pervertida que os desvia dos seus fins, que os usa como mero instrumento de prazer e satisfação, como um bêbado que vai ali se empanturrando de cerveja, servindo-se de um cálice consagrado para o altar. Essa é uma analogia que nos mostra bem a sacralidade ali do ato conjugal, desse abraço de amor entre o homem e a mulher, que não é mau, que não é sujo, como muitas vezes acusam os religiosos de encararem e ensinarem o ato conjugal dessa forma. Muito pelo contrário, é bom, é santo, é sagrado. E justamente por isso deve ser bem cuidado. Deve ser disposto apenas sob a tutela do sacramento do matrimônio. O exercício da faculdade de procriar pelos esposos, os únicos a quem cabe esse exercício, não é pecado, como também não é procurar ter prazer no abraço conjugal. Deus infundiu o prazer no ato conjugal justamente para que o homem e a mulher não se furtassem desse ato conjugal, através do qual Deus continua a obra da sua criação, pois se não houvesse esse prazer inerente ao ato conjugal,
poderiam muitos homens e mulheres furtarem-se a ter esse ato conjugal, pois, bem o sabemos e sabem muito mais, com muito mais profundidade, aqueles que já são pais, que ter filhos é um desafio e por si só é difícil. Por isso, isso poderia impedir ou amedrontar a muitos. Por isso, do outro lado, há esse prazer do ato conjugal que atrai um e outro para esse abraço de profunda intimidade. Mas, bem o sabemos que, por causa do pecado original, o controle perfeito que a razão deveria exercer sobre o corpo e os seus desejos está gravemente debilitado. Sob o impulso veemente da carne rebelde, surge uma ânsia de prazer sexual que prescinde dos fins de Deus e das estritas limitações que ele estabeleceu, a saber, que seja feito sob a tutela do sagrado matrimônio para o ato sexual. Em outras palavras, somos tentados contra a virtude da castidade. O próprio São João, na sua primeira carta, nos falava que ficaram no mundo 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esta virtude, a saber, a virtude da castidade, é a que Deus nos pede no 6º e no 9º mandamento, que nos dizem: não cometerás adultério e não desejarás a mulher do próximo. Falando positivamente sobre a castidade, que não é de maneira alguma essa repressão de instintos sexuais ou repressão das pulsões que naturalmente há em nós, mas pelo contrário, ela é definida como a virtude moral que regula retamente toda a expressão voluntária de prazer sexual dentro do casamento e a exclui totalmente fora do estado matrimonial. Os pecados contra esta virtude diferem dos que atentam contra a maioria das demais virtudes num ponto muito importante. Os pensamentos, palavras e ações contra a virtude da castidade, se foram plenamente deliberados, são sempre pecado mortal. Uma pessoa pode violar outras virtudes, inclusive deliberadamente, e, no entanto, pecar venialmente se se trata de matéria leve. Uma pessoa pode ser ligeiramente intemperante, insincera ou desonesta. Mas ninguém pode cometer um pecado leve contra a castidade se violar a virtude da pureza com pleno consentimento. Tanto nos pensamentos como nas palavras ou ações, não há matéria leve, não há matéria irrelevante quanto esta virtude. E, diante dessas afirmações, poderíamos nos perguntar: por quê? A resposta é clara. O poder de procriar é o mais sagrado dos dons físicos do homem, o que mais diretamente se liga a Deus. Este caráter sagrado faz com que sua transgressão tenha maior malícia. A única ocasião em que um pecado contra a castidade pode ser venial é quando falta plena deliberação ou pleno consentimento. A matéria desta virtude difere da que é própria da virtude da modéstia. A modéstia não é a castidade, mas é a sua guardiã, a sentinela que protege os acessos à fortaleza, se pudéssemos usar uma analogia para melhor se aproximar dela. A modéstia é uma virtude que nos leva a abster-nos de ações, palavras, olhares que possam despertar o apetite sexual ilícito em nós mesmos ou em outros. As ações podem ser beijos, abraços ou carícias imprudentes. Podem ser formas de se vestir atrevidas, leitura de romances escabrosos, se pudéssemos assim nos referir a eles, músicas, danças obscenas ou de duplo sentido.
É certo que tudo é limpo para os limpos, poderiam objetar alguns diante dessa nossa preocupação com a modéstia. E isso é verdade. Mas também, quem é limpo deve evitar tudo aquilo que ameace a sua pureza. Naturalmente, aqui para nós nos vem um grande apelo para que a modéstia não se converta em nós num relativo escrúpulo ou obsessão. Lembremos sempre que todas as virtudes, para serem virtudes, elas devem ser connaturais, ou seja, tem que ser naturais em nós, sem obsessões de nossa parte. Temos que fazê-la com naturalidade. Por isso, no que tange à modéstia, eu sempre costumo dizer às pessoas para usarem bom senso. Bom senso em relação às roupas, bom senso em relação às músicas, às danças, à forma de se portar. Lembremos daquilo que São Paulo nos fala. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Diferente dos pecados contra a castidade, os pecados contra a modéstia podem ser veniais. Os atentados contra esta virtude, que se proponham diretamente despertar um apetite sexual ilícito, são sempre pecados mortais. Ou seja, vestir-se de uma maneira inapropriada, de certa forma até indecente, para provocar alguém, outras pessoas, para despertar esse apetite sexual nos outros, ou se comportar de uma maneira que sugira isso, é sempre um pecado mortal e a gente sabe com muita clareza o porquê. Inclusive, falamos sobre isso há poucos minutos. Excluindo esses, a gravidade dos pecados contra a modéstia depende da intenção do pecador, do grau em que a sua imodéstia excite movimentos sexuais, da gravidade do escândalo causado. Na nossa cultura contemporânea, há dois pontos fracos que nos devem chamar a atenção, em que, se tratando da virtude da castidade. Um é a prática, cada vez mais frequente, de jovens saírem em bandos de moços e moças. Inclusive, nos primeiros anos do ensino médio, costumam sair juntos regularmente, trocando presentinhos, estudam, divertem-se juntos. Essas situações prolongadas, sair frequentemente com a mesma pessoa do sexo contrário por períodos de tempo considerável, são sempre um perigo para a pureza. Aqui é interessante notar que hoje parece-nos que nós estamos com a consciência completamente anestesiada e que não vemos problemas em muitas coisas. Eu falava há pouco sobre naturalidade. É bem verdade, não podemos ver pecado em tudo e a nossa relação com Deus não consiste, como dizíamos na primeira aula sobre os mandamentos, em apenas evitar o pecado, mas amar a Deus. Mas temos que partir, a nossa antropologia parte de um pressuposto fundamental, que nós somos pecadores, nós somos fracos. O pecado original, como dizíamos, ele abalou de tal sorte, desordenou de tal maneira os nossos afetos, a nossa inteligência, a nossa vontade, que dificilmente, se expostos a uma ocasião de pecado, principalmente uma ocasião de pecado mortal, dificilmente se consegue sozinho, por si só, resistir àquela tentação. Quando acreditamos que, olha, eu sou fraco, e principalmente nessa idade da juventude, da adolescência, em que a pessoa passa por esse momento dessa educação dos afetos, educação dos apetites, e hormonalmente tudo está muito mais intenso, se eu não tomo certas precauções em relação a isso, eu vou me expor a uma ocasião de pecado e eu vou cair, porque eu sou fraco. Ponto. Esse é o nosso pressuposto. Então, não é simplesmente ter medo das pessoas, ter medo de tudo. Não. Mas é ter uma consciência clara de que, olha, eu sou fraco, eu preciso
me fortalecer, apoiado na graça de Deus, então eu não posso, ainda que namorados, ficar sozinho muito tempo ou repetidas vezes com a minha namorada. Por exemplo, visitar ela em sua casa, ficar os dois trancados no quarto, enquanto namorados. Não, isso, pelo amor de Deus, né? Isso é se expor voluntariamente a uma ocasião de pecado mortal. Pronto, mas padre, como namorar desse jeito? Nossa, muito incômodo. Isso é um namoro. O namoro é incômodo. Se não fosse incômodo, ninguém queria casar. Parece que é isso que assistimos em nossos tempos hoje. As pessoas, cada vez mais, namoram como se fossem casadas, com todos os privilégios do casamento, mas fugindo sempre do ônus da vida conjugal, da vida a dois, da vida matrimonial. Por isso, não casam. Ou, depois de viverem muito tempo já como casados, quando casam, começam a experimentar apenas o lado negativo, ou seja, que é natural, de lidar com outra pessoa e de se relacionar com essas obrigações. E tudo isso vai causando naquela pessoa um descontentamento e se separa. Ela quer sempre aquele sentimento de paixão, como falávamos de uma cultura hedonista, quer sempre sentir prazer, sempre prazer. E quando vem atrelado a esse compromisso que nos dá prazer, mas também nos traz e nos convida à responsabilidade, quando vem um pouco de responsabilidade, de cruz, a pessoa larga e procura outra. Usa a outros e se deixa usar por outros como objeto. Percebemos que, nem de perto, esse é um caminho para uma vida feliz. Felicidade não é ausência de sofrimento, não é ausência de dificuldades, mas pelo contrário, é passar pelas dificuldades, passar pelos sofrimentos com um pensamento muito elevado e fixo em Deus Nosso Senhor, que nos convida para essa união íntima com Ele. E o casamento acontece exatamente isso, como aludíamos no início dessa aula. É uma trindade terrena entre o homem e a mulher que no seu abraço conjugal formam ou estão abertos à vinda de outra vida, e Deus que naquele momento infunde uma alma imortal naquela vida, ou seja, participamos desse dom sacratíssimo de Deus, que é o dom da criação. Por isso temos tanto cuidado para que as coisas aconteçam no seu tempo certo, no seu momento certo, das formas certas, não por uma imposição exterior, mas porque se uma pessoa está disposta, por exemplo, a se submeter a inconvenientes de estar namorando, mas está sempre em um lugar relativamente público, com pessoas ao redor, de não ter esse privilégio que é próprio do matrimônio no namoro, poxa, parece que essa pessoa quer de mim algo a mais do que simplesmente um prazer. E, normalmente, se essa pessoa assim me trata, essa pessoa me ama, poderia dizer, e não simplesmente quer me usar como um objeto. Parece que com essa pessoa que eu quero passar o resto dos meus anos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, a todos os dias de nossa vida, até que a morte nos separe. É uma boa forma de sabermos se é esse mesmo, se é essa mesmo com a qual eu quero casar, é se essa pessoa está disposta a esperar junto comigo, por mais difícil que seja, esperar o momento certo, o momento do casamento, para viver como se fossem casados. Outra forma de companhia constante, que por sua própria natureza é pecaminosa, é a de avistar-se com pessoas separadas ou divorciadas. Um encontro com um divorciado, e aqui eu falo sempre de pessoas que casaram na igreja e se separaram, né? Pode ser suficiente para que o coração se apegue e se chegue facilmente a um pecado de adultério, ou pior ainda, a uma vida de permanente adultério
ou a um casamento fora da igreja. Nossa, isso é muito difícil. Entretanto, nós sabemos que hoje, infelizmente, há muitas pessoas entre nós que conhecemos que casaram-se muito jovens, que eventualmente não tinham consciência do que era o sacramento do matrimônio, olhavam apenas como uma certa convenção social ou então uma tradição familiar, casaram-se sem conhecer bem a pessoa com quem se casaram e, fatalmente, o casamento veio ao fracasso, se divorciaram. Carregam essas pessoas uma cruz pesadíssima. E a igreja, como mãe, é muito atenta a essas pessoas. E sobre o sacramento do matrimônio em si, falaremos numa próxima sessão, mas já adiantando, falamos que essas pessoas, elas são chamadas à santidade, tanto quanto nós, mas a igreja nunca vai admitir qualquer possibilidade, ainda que remota, de divórcio, pois contraria a natureza mesma do sacramento do matrimônio. O que acontece na igreja? Vê-se que o sacramento do matrimônio é um sacramento tão importante e que deve ser celebrado com tanta seriedade e consciência que se examina nos casamentos, sobretudo nessas pessoas cujos casamentos foram, sim, deram problema, fracassaram, se pudéssemos assim dizer, examinam-se se, no momento do matrimônio, haviam todos os elementos necessários, tanto em um quanto em outro, para que o casamento fosse válido. Nessa investigação longa, minuciosa, com testemunhas, com peritos, etc., etc., se verifica que faltaram um ou mais elementos para a validade desse matrimônio, o matrimônio em questão é declarado nulo. Não é anulado, é declarado nulo. O que significa dizer que esse matrimônio nunca existiu, pois, para a celebração dele, faltaram elementos que eram indispensáveis. Às vezes, em momentos de grave tentação, podemos pensar que este dom de procriar que Deus nos deu é uma bênção discutível. Em momentos assim, temos que recordar duas coisas. A primeira, não há virtude autêntica nem bondade verdadeira sem esforço. Uma pessoa que nunca sofresse tentações não poderia jamais ser chamada virtuosa no sentido comum, não no sentido teológico, claro, da palavra. Deus pode naturalmente conceder a alguém um grau excelso de virtude sem a prova da tentação, como foi o caso da nossa Mãe Maria Santíssima. Mas o normal é que, precisamente por suas vitórias sobre as tentações, uma pessoa se torne virtuosa e adquira méritos para o céu. Também devemos lembrar-nos de que, quanto maior for a tentação, maior será a graça de Deus para, se pedirmos ela e se aceitarmos ela, para lutarmos com todos os meios que estão ao nosso alcance. E o principal deles, é claro, fugir da ocasião de pecado, né? Deus nunca permite que sejamos tentados acima das nossas forças. O que está ao nosso alcance é evitar os perigos desnecessários, sermos constantes na oração, especialmente nos momentos de fraqueza, frequentar a missa e a Sagrada Comunhão, ter uma profunda e sincera devoção por Maria, Mãe Puríssima. E assim chegamos ao fim desta nossa aula, na qual tratamos sobre o sexto e sobre o nono mandamento da lei de Deus. Que Deus os abençoe hoje e sempre e que possamos pedir sempre a Deus nosso Senhor as graças necessárias e suficientes para que possamos viver a virtude da castidade de uma maneira positiva, como uma afirmação da nossa própria existência, do nosso próprio ser, como um ordenamento dos nossos afetos, pedindo sempre a materna intercessão da Virgem Santíssima, Mãe Puríssima.
Amém e que Deus os abençoe.